Olá, boa noite. Peraí. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daqui a pouco a Isis vai entrar comigo. Enquanto isso, por favor, vejam se o áudio e a imagem estão ok para vocês. Respondam com um aceno, com um joinha. Tá tudo certo com o áudio e com a imagem. Ótimo. Vamos ver se a Isis já está aqui. Ainda não. Boa noite, Fê. Boa noite, Cibele. Boa noite, Ana. Boa noite, Solange. Hoje o Dormicast é da mulherada. Vamos lá. Boa noite, Rodrigo, Helena. Oi, E aí, Isis? tudo bem, Caio? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir a Isis? Respondo aí com sim. A imagem tá ok, o som tá ok. Você tá me ouvindo, Isis? Tô te ouvindo bem. Ótimo, Gente, uma muito bem. honra estar nesse canal aqui. Sou super fã do Caio no Sono e tô Que super bom, feliz com o convite, Caio. Obrigada, viu? que bom. Obrigado você por ter aceitado. E vamos dar seguimento aí ao Dormicast. Pessoal, já é o 17º episódio dessa live. Esse é o segundo, né, de 2020, e esse ano, começo do ano, eu quis fazer uma coisa um pouco diferente, uma série de entrevistas com pessoas que ativamente trabalham com a saúde das pessoas, que produzem um conteúdo de uma forma de qualidade, de uma maneira robusta, aí, periodicamente nas redes sociais. A Isis, para quem não sabe, eu conheço desde a faculdade, fizemos a mesma faculdade, uma faculdade de medicina do ABC. E a Isis, pessoal, ela é obstetra e ginecologista pela Santa Casa daqui de São Paulo. Trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui também em São Paulo. Ela é médica e instrutora do Centro de Simulação e Urgências Obstétricas. E também tem o título de especialista pela Febrasgo, que é a Sociedade, né, de Ginecologia e Obstetrícia. E, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado este convite. E hoje eu queria conversar com você sobre algumas particularidades do sono da mulher. E para começar, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações, que ficou um pouquinho misturado. Isis, bom, eu acompanho o seu trabalho há algum tempo aí também pelo Instagram. Vejo que você é bastante ativa tanto aí no hospital quanto no consultório. Mas hoje vamos focar um pouquinho na sua prática clínica em relação à saúde da mulher. E eu queria começar com uma pergunta que é a seguinte: se você tem notado mais queixas de sono nas suas pacientes nos últimos anos, se isso tem se tornado uma queixa frequente aí da mulherada no teu consultório. Sim, tem se tornado uma queixa mais frequente. A gente sabe que a mulher ela passa por momentos desafiadores durante toda a vida dela, que é a pauta aqui de hoje. Mas isso tem aumentado, sim, principalmente entre as mulheres mais jovens. A gente sabe Certo. que durante, enfim, a gravidez, no pós-parto e na menopausa são momentos críticos que já são esperados, que elas tenham distúrbios do sono, mas eu tenho visto que realmente tem aumentado entre as mulheres mais jovens. Eu acho que isso se deve principalmente, Caio, ao estresse do trabalho. Acho que hoje o estilo de vida anda muito mais acelerado. Acho que a insatisfação com o trabalho, a maneira como que a gente
deixa de se cuidar e de cuidar das outras partes da vida, como não faz exercício físico, tem uma alimentação desequilibrada. Isso leva a uma série de outros fatores, né? Você é psiquiatra, você acompanha o lado de lá. E a ansiedade, outras questões que vão se somando, trazem junto os distúrbios do sono. Então, nós ginecologistas, que nós as vemos, né, de uma maneira mais rotineira, a gente sente essas queixas frequentes. Sim. E é um desafio, né? Com certeza. E quando você fala jovem, o que é jovem hoje em dia para você no teu consultório? Qual faixa etária assim, você está se referindo? O ginecologista divide ali com o pediatra o início da vida reprodutiva da menina, né? Então, geralmente, elas começam a passar com a gente depois da primeira menstruação, 12, 13, 14 anos. E aí a gente segue até para quem tem o desejo de ser mãe, né? Até a maternidade, por exemplo. Isso vai dos 12 até os seus 30, 35 anos. Hoje tem até avançado mais que isso, né? Eu quero dizer que antes desse período reprodutivo, mesmo em que ela decide ter um filho, que os distúrbios do sono, que aí realmente são esperados, a gente pode conversar mais profundamente sobre esses períodos, mas eu vejo que antes isso tem começado também, o que é um fenômeno de agora, dos dias de hoje, diferente desses outros períodos que a gente conversou. Entendi. E me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, as mulheres estão entrando na puberdade mais cedo. Hoje em dia. Estão entrando na puberdade mais cedo, enfim, isso é discutível por diversos fatores, estímulos externos e tudo. Então, todo esse período de acometimento, principalmente elas têm insônia, dificuldade em ter um sono reparador, né? Então acorda de manhã e sente que ainda assim não teve um sono reparador. E também começa a ter uma certa dependência psicológica com algum fator para tomar antes de dormir. Então, por exemplo, alguns medicamentos, alguns suplementos que a gente oferece, que a gente sabe que tem mais efeito placebo do que exatamente um efeito de remédio ativo, costumam funcionar muito bem. Você deve ter essa percepção até mais que a gente, né? Mas, Caio, eu acho que para a mulher, na verdade, o que é mais desafiador, estava até lendo uns artigos para vir aqui conversar com vocês, ver o que saiu de novidade. O período da gravidez e do pós-parto são muito desafiadores. Quero até que o pessoal que está ouvindo a gente aqui, eu estava vendo na gravidez, a incidência de distúrbios do sono é altíssima. Ela varia mais ou menos entre 66% e 94% das mulheres se queixam, o que é muita coisa, ou seja, quase todas, né? Sim. A gente vê que no primeiro trimestre, elas queixam ao contrário. No primeiro trimestre da gravidez, elas têm até mais sono, por conta dos efeitos hormonais, né? A progesterona aumenta muito nessa fase, e a progesterona ela tem na gente um efeito sedativo. Então, tem essa sonolência diurna muito importante. Depois que passa para o segundo trimestre, isso costuma melhorar um pouquinho. Elas passam bem ali por esse período do segundo trimestre, a queixa cai só para mais ou menos 20%. E quando chega no final, gente, piora muito de novo. Isso porque as pessoas nem pensam, né, o que pode acontecer, mas o bebê mexe dentro da barriga, então é uma coisa que provoca aqueles despertares noturnos à noite. Elas têm desconforto abdominal, têm dor lombar, têm dificuldade de achar uma posição para dormir e aumenta também a frequência urinária. Então elas vão ao banheiro 2, 3, 4, relatos de 5 vezes por noite que elas frequentam o banheiro. E aí sempre tem um engraçadinho, vou pedir pro pessoal que tá ouvindo a gente mandar um joinha se você já ouviu uma coisa dessa pra mulherada que tem filho. Aí as pessoas, você tá lá nessa situação, vivendo esse terceiro trimestre difícil, né? Com azia, porque a barriga tá grande, não consegue dormir, tem refluxo na hora que deita. E aí as pessoas falam assim, não, mas olha, aproveita pra dormir agora, porque a hora que seu bebê nascer é que você não vai dormir nunca mais. Manda um joinha quem já ouviu isso e manda aí uma carinha cobrindo os olhos quem falou isso para alguém, gente. Porque, olha, não é recomendado falar isso para uma gestante. Porque ela já está passando por distúrbios do sono, não é isso, Caio? Você acompanha do lado de lá para tratar e, olha lá, uma já mandou aqui, o pessoal mandando. As pessoas falam isso, né? Não, você aproveita para dormir agora. Você tá lá que não acha uma posição, mandam comprar aquele travesseiro, apoia a perna, apoia o braço, apoia a lombar, e nada disso ajuda nesse finalzinho.
Eu tenho, assim, o meu público é um pouco enviesado, eu não recebo muita gestante, porque elas acabam ficando muito tempo com vocês, né? Às vezes o sono ele já é um pouco secundário, tem mudado hoje em dia na população, mas para gestante, ela às vezes não acaba nem pensando, né, no sono. E aí quem acaba acolhendo essa demanda são os obstetras. Mas realmente, na gestação existe um risco maior aí por todos esses fatores que você falou muito bem, da mulher ter mais transtornos de sono, né? E você falou de mercado de trabalho, falta de tempo. Eu também sinto isso no consultório, que mulheres cada vez mais jovens entrando mais cedo no mercado de trabalho e não estão conseguindo dividir o tempo, de fato, né? E aí, e vem procurar a gente, ou você, ou o psiquiatra, ou médico do sono, quando o copo já está transbordando, né, de problema. Aí fica muito difícil resolver essa situação e a mulher, às vezes, não quer deixar aquilo que ela conquistou, e aí fica muito complicado, é uma turbulência na cabeça da mulher, né? Principalmente nessa fase aí, 20 e poucos anos, 30 anos, enfim. Sim, são muitos fatores para lidar nessa fase, mesmo que a pessoa que ainda não tem filho, mas a demanda do mercado de trabalho está muito intensa. E, por outro lado, a gente vê, né, quem frequenta até aqui, né, consome o Instagram, também tem um fenômeno de que está todo mundo buscando ter uma vida um pouco mais saudável. Isso inclui, dentro do nosso consultório de ginecologia, isso inclui uma percepção de que as pessoas elas não querem mais usar hormônios de forma contínua. Então, isso é um outro fenômeno que vem acontecendo. Eu vi até que alguém ali perguntou se o hormônio do Dilmirena pode afetar o sono, né? Então, gente, o hormônio do Dilmirena, assim como outros anticoncepcionais, eles contêm progestágeno, que podem ter um efeito um pouco de sedativo, quando a gente toma principalmente por via oral. O Mirena, por ele ser local, dentro do útero, ele não vai alterar o seu sono, então fica tranquila. Agora, o que vai alterar o seu sono? A TPM, a boa e velha TPM dá distúrbios do sono bem importantes. Eles fizeram um estudo bem bonito, Caio, não sei se você conhece esse. Eles fizeram um questionário de sono e aí eles também fizeram uma medida objetiva, né? Com um exame que vocês fazem no pulso, enfim, né? No punho. A actigrafia. Isso, a actigrafia. Isso. E eles fizeram esse estudo durante o ciclo menstrual, pessoal. Então, para aquelas mulheres que não usam nenhum tipo de anticoncepção que para a ovulação, né? Ou seja, adesivo, anel vaginal, pílula por via oral, nenhum desses métodos, né? Então, mulheres que têm o ciclo ali normal. E o que eles viram? O melhor período de sono da mulher é no início do ciclo menstrual. Então, passou ali a menstruação nessa primeira fase, que é a fase folicular. Quando chega na ovulação, ali o período periovulatório, que é o meio do nosso ciclo, a coisa começa a acontecer, né? Passa a ovulação, entra a fase folicular, que é a fase que a progesterona está lá em cima, e a gente começa a ficar sonolenta, fica lentificado o raciocínio, tem dificuldade em pegar no sono, e depois, mesmo que pega no sono, tem muitos despertares noturnos. Então, essa variação normal já vai causar essas alterações de sono. Claro que isso não é tão perceptível para a mulher no dia a dia. Só quando é uma coisa mais aguda, somada a outros fatores, que elas acabam queixando. Esse trabalho foi bonito, que ele mostrou que uma semana antes da menstruação, a gente dorme 1 hora menos. Todo mundo dorme 1 hora menos. Lá do estudo não era 100%, mas era uma porcentagem bem significativa nesse período da TPM. Então, a gente está tentando sair do hormônio, mas a gente tem que lembrar que esse turbilhão de emoções aí, de sobe e desce de hormônio que é a mulher naturalmente, também pode trazer malefício dependendo da intensidade com que isso acontece, né? Então, isso também é um fenômeno que a gente tem visto entre as mulheres mais jovens. E às vezes, eu não sei se você tem essa percepção, a TPM virou uma coisa tão cultural, assim, não, é normal a mulher ficar alterada na TPM, mas, gente, às vezes tem mulheres que eu presencio isso, às vezes, no meu consultório também, que tem períodos menstruais, assim, que a mulher tem muito prejuízo, né, e acho que a gente não pode deixar cair aí numa cultura, não, porque é normal, o TPM vai alterar mesmo, e ok, mas não é, né, para muitas mulheres não é normal, e às vezes a gente precisa intervir, né, de alguma forma para tentar ajudar
essa mulher que está se queixando muito, né? Porque imagina uma vez por mês você ter um prejuízo funcional e pessoal e até com um ambiente que você vive assim muito muito grande, né? E isso pode estragar a vida da pessoa. E o pior, você falou, né? Uma vez por mês e não são poucos dias. Varia muito a duração da TPM de mulher para mulher. Então, pode durar a fase lútea quase toda, né? A segunda fase ali do ciclo menstrual. Então, ela pode ter isso por uma semana ou por 2 semanas inteiras. Então, é quase metade do mês que você fica com alteração emocional. E isso, cada uma com o seu ginecologista, existem alguns métodos de fazer esse diagnóstico, de saber o quanto está alterado ou não. Não são métodos ótimos, tá? Senão eles seriam muito bem difundidos. Não são excelentes ferramentas para fazer isso, mas são maneiras que a gente vê de tentar julgar o quanto aquilo afeta a qualidade de vida. Porque existe a TPM, que ela é própria do ciclo, e aí com um processo de autoconhecimento, de saber se respeitar, diminuir um pouco a velocidade, né, da nossa vida tão corrida naquele período, evitar alimentos que vão fazer você ter mais sintoma, então tentar diminuir a cafeína, tentar diminuir o sódio, tentar fazer exercício físico nesse período. Eu sei que dá vontade de comer carboidrato, mas comer o mínimo possível que você conseguir de carboidrato nesse período, tudo isso ajuda a ter menos alterações. Mas existe o transtorno disfórico pré-menstrual. E aí são esses casos que você citou, em que a mulher tem um prejuízo muito grande, quem está em volta tem um prejuízo muito grande, e isso realmente precisa de tratamento. E aí existem ferramentas que não só suplementação, porque para as mulheres que têm uma alteração moderada, com suplementação muitas vezes segura bem. Agora, se você realmente tem um transtorno disfórico, tem medicação para isso, e aí precisa tratar. Com certeza. Vamos para o outro extremo agora, e menopausa. Como é que a menopausa pode afetar o sono da mulherada? Puxa, aí é uma fase mais desafiadora ainda, né? Não é para desanimar ninguém, viu, mulherada? A gente é bonita também essa magia aí dos hormônios que acontece com a gente. Mas quando a gente chega no outro extremo, então, para quem não sabe, a média da menopausa aí da mulher brasileira é em torno de 51 anos. E aí, quando a gente entra na menopausa, o ovário ele para de produzir os nossos hormônios, o estrogênio, a progesterona, e diminui também a quantidade de androgênios, porque também são produzidos ali nos ovários. E isso pode levar a uma taxa de depressão altíssima e de distúrbios do sono. O que acontece é o que eles chamam de efeito dominó, né? A gente pode usar esse termo que é até considerado coloquial, mas é o termo técnico que a gente usa também, porque o que acontece? A mulher, por conta dessa privação hormonal, ela começa a ter aqueles calores famosos da menopausa, que vocês sabem que vem aqui no tronco, aquele que dura alguns minutos, e dependendo da intensidade do calor, ela não consegue dormir. E eles são mais frequentes à noite mesmo. E aí o que acontece? Qual que é o efeito dominó? Ela tem esses fogachos, esses calores muito importantes, não consegue dormir bem, a qualidade do sono fica péssima, e essa privação de sono leva à depressão. Então, esse efeito dominó ele é muito comum na menopausa. Às vezes, a paciente procura direto vocês, os psiquiatras, que não têm essa interação boa com os ginecologistas como você tem, e elas acabam tratando direto uma depressão que teria sido resolvida com uma reposição hormonal, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito legal. Essa interface entre o psiquiatra e o ginecologista durante toda a fase da mulher é muito interessante de acontecer, até por conta desse tipo de diagnóstico. Então, muitas vezes essa paciente, só com reposição de estrogênio e progesterona, resolveria esses sintomas, principalmente de fogacho, é muito eficaz para isso. E ela já teria um sono muito melhor. E aí, provavelmente, nem precisaria tomar antidepressivo, por exemplo. Com então, certeza. na menopausa... Aliás, uma das máximas aí da psiquiatria é a gente sempre descartar as causas orgânicas, né? A depressão, na verdade, ela acaba sendo um diagnóstico até de exclusão em muitos casos, né? Não adianta você, principalmente nessa fase da mulher, né? E tem uma outra coisa que aumenta absurdamente na menopausa, é a prevalência de apneia, né? Isso é uma coisa que eu já falei aqui em alguns outros posts aí, algumas outras lives. A gente sabe que até a menopausa o homem tem muito mais apneia do que a mulher em termos de prevalência, e depois da menopausa isso acaba se igualando, né? Então
Cansei de falar aqui que a apneia muitas vezes não escolhe o peso, não é só gordinho que tem apneia, não. A gente tem que analisar um monte de coisa, fatores hormonais, faixa etária, e mulher pós-menopausa está muito altíssimo risco aí para a apneia do sono, e isso pode piorar bastante o sono nessa fase, que já é conturbado por conta das questões hormonais, né? E a apneia pode levar a alguns distúrbios depois cardiovasculares, né? Pode ter Sim. outras repercussões. Inclusive, em distúrbios cardiovasculares, a gente conversou um pouco antes, né, aqui na nossa live sobre gravidez. E um dado que eu me surpreendi quando eu fui dar uma olhada é que aumenta bastante também a síndrome das pernas inquietas, né? E o dado que eu conhecia, né, que a gente sempre investiga na gestação, é da pré-eclâmpsia. Então, mulheres que têm pré-eclâmpsia têm mais distúrbio do sono. Ninguém sabe se vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Porque o distúrbio cardiovascular pode até ter sido secundário, apesar da gente saber que é um distúrbio da placentação, enfim, tá tudo isso interligado, ninguém sabe direito o que começa antes, mas o fato é que quando a gente pega pacientes que têm pré-eclâmpsia, elas têm uma qualidade do sono muito pior. Isso também é uma coisa interessante para a gente ficar de olho. Nem todo ginecologista lembra de perguntar sobre o sono da paciente, de investigar isso e tentar ajudar a mulher nesse momento. Até porque, Caio, de tudo isso que a gente conversou, nada é tão desafiador quanto o momento do pós-parto. Então, a gente acompanha elas, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu acompanho muito de perto essa realidade. E o que acontece é que, dependendo do tamanho da rede de apoio que essa mulher tem, a qualidade do sono dela fica praticamente zerada. Além de ter a queda hormonal, assim como tem na menopausa, o estrogênio e a progesterona despencam no pós-parto. E isso pode levar a sintomas muito parecidos com os que a gente conversou agora, que tem lá na menopausa também. Só que isso está somado com várias inseguranças que ela tem naquele momento. Então, ela tem a insegurança de não saber se ela está fazendo certo ali com a criança, tem insegurança de que se ela não estiver olhando, se vai acontecer alguma coisa com o bebê. O bebê precisa ser amamentado, então ela tem aquele sono bem picado. E tem uma estatística que mostra que depois de 2 meses, ela só tem seguido ali o sono seguido, uma média de 2h30 de sono seguido, mesmo depois de 2 meses que o bebê nasceu. E isso é uma coisa que a gente precisa abordar, que esse distúrbio do sono ele é esperado, ele vai acontecer. E o que a gente precisa mostrar para elas... Tem que existir uma preparação, né? Isso. Uma preparação para esse momento e saber que esse momento vai passar. Porque depois, claro, a gente tem todos os desafios da flutuação hormonal natural do ciclo menstrual, tem o desafio da própria menopausa, mas nenhum vai ser como esse. E esse momento não vai durar para sempre, né? Porque não adianta você tomar uma medicação nesse momento, porque você não pode estar sonolenta, você não pode induzir o sono na hora errada e depois não conseguir acordar para amamentar o bebê. Até porque, se eu não me engano, Caio, as medicações nem podem ser usadas amamentando, né? Dependendo da medicação. Não. Tem aquela coisa, né, que é muito complicado fazer isso tudo em gestante, em quem está amamentando, então a maioria das drogas vão ser aí classe C ou D, ou seja, é muito difícil você utilizar essas drogas nessa população, né? Então não vale a pena arriscar, né? E principalmente as medicações para dormir, a gente sabidamente são aí muito tóxicas, né, pro feto. Então, não vale a pena arriscar, não. Muito bem. Bom, a gente falou de TPM, a gente falou de menopausa. Você falou um pouquinho lá no começo, um pouco dos efeitos da progesterona, do Dilmirena, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais, assim, quais são outros efeitos, né, que a reposição hormonal pode causar aí no sono, e não necessariamente a reposição hormonal, mas até os efeitos dos anticoncepcionais no sono da mulher. Claro. Não se tem muitos estudos sobre os efeitos dos anticoncepcionais orais contínuos no sono da mulher. O que se espera, fisiologicamente falando, é que o sono melhore. Então, por exemplo, essa paciente que tem uma TPM importante, alterações de humor, principalmente, durante o período da TPM, quando ela introduz um método de uso contínuo, ela pode até fazer essa pausa dos 7 dias, fazer aquela pausa da menstruação, mas de uso contínuo, que eu digo é anovulatório, então que impede que ela ovule, teoricamente o sono dela ficaria melhor.
Mas a gente sabe que tem relato de pacientes, por exemplo, usando métodos só de progestágeno, mas aí via oral, tá, gente? Quem me perguntou do Mirena, não tô falando do Mirena. Usando via oral, por exemplo, Cerazete, Nactali, que inclusive a gente usa no pós-parto, tem alguns relatos de sonolência, porque eles, né, atuam lá no receptor GABA, tudo mais, então a progesterona tem esse lance de receptor cerebral e pode trazer um pouquinho de sonolência, mas não é uma coisa muito comum. Até porque a maioria das pessoas, a maioria dos distúrbios de sono hoje em dia são de insônia, né? Então elas acabam nem reclamando que estão mais sonolentas ali antes de dormir. Sobre os hormônios, então o que eu quero dizer com isso? Que a reposição hormonal em si, ela é benéfica para o sono. Tem muito estudo disso. Tem até um estudo que eu estou participando, que está acontecendo lá no Sul. Eles pegaram mulheres fibromiálgicas, né, que tem muita dor, com distúrbios do sono, porque a gente sabe que dor crônica dá muito distúrbio também. Anda junto com o distúrbio do sono. Anda junto. E aí eles estão tratando mas fibromiálgicas menopausadas, tá? Estão tratando essas mulheres fibromiálgicas menopausadas com reposição de estrogênio e progesterona quando necessário, mostrou uma grande melhora do sono delas. E foi publicado agora na Menopause, então, assim, super legal, mostrando que a reposição de hormônio, no fundo, ela é benéfica, tá, gente? Para quem não quer usar o anticoncepcional, migrou lá pro DIU de cobre, camisinha, que é um fenômeno hoje. Tô colocando tanto DIU de cobre que eu não colocava desde a faculdade, da residência. E agora o pessoal... E eu entendo, eu concordo até, eu entendo. Então, assim, a pessoa não quer ter os distúrbios, não quer correr o risco, né? A gente sabe que aumenta um pouquinho o risco de trombose, aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, apesar de que são baixos, esse aumento é baixo. O pessoal tem migrado para isso. Mas esses outros benefícios a gente vai deixar de ter e tá tudo bem. Porque a pílula hoje, ela é considerada um tratamento. A pílula é para quem precisa, não é para todo mundo, não é para quem quer. Tô aqui, eu só preciso de contracepção, vou já direto para a pílula. Ela é considerada um tratamento hoje. A gente sempre tenta outros métodos antes. Muito interessante esse estudo da fibromialgia que você falou, porque é uma alternativa, né? Geralmente, fibromialgia, a gente entra num pântano aí que ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Acaba dando medicações, por exemplo, a gente usa bastante a amitriptilina, que é um antidepressivo muito antigo, ele atua bastante nas vias da dor, mas tem uma série de efeitos colaterais. A mulher pode ganhar peso, né? Que nenhuma mulher quer ganhar peso, ninguém quer ganhar peso. Em nenhum momento da vida. Em nenhum momento da vida, então acho que é bastante promissor, né? Muito, muito legal você ter tocado nesse ponto, né? Bom, queria entrar agora mais na sua prática clínica, né? A gente falou quais são os tipos de queixa, né, que você vê, mas eu queria saber da parte de vocês, assim, quais são as dificuldades, né, que você encontra aí no dia a dia do consultório para lidar com as queixas de sono, né? Tanto suas quanto a dos pacientes, né? Como é que você tem contornado essa situação? Você acha que, lógico, você vai falar que sim, mas como é que a gente pode estreitar esses laços, né, entre os profissionais especialistas em sono, os ginecologistas, cardiologistas, neurologistas, enfim, tudo que faz parte aí do cuidado dessas pacientes? Olha, Caio, eu realmente fiquei muito feliz quando você lançou o canal um tempo atrás, porque essa era uma seara deserta, né? Estava completamente abandonado a medicina do sono. Eu vejo que você e alguns colegas têm se esforçado muito para que ela ganhe relevância aí na nossa prática clínica, nos congressos e, enfim, até entre os pacientes, tudo isso, porque o que acontece é que a pessoa, quando ela tem algum distúrbio do sono, ela quer um remédio mágico que faça ela dormir na hora e que ela acorde disposta, e ela acha que é isso que vai resolver. Muitas vezes ela consegue com alguma amiga, algum parente, alguém, uma receita ou alguma medicação, começa a usar, e quando ela vai no ginecologista fazer a rotina, ela fala: doutora, eu estou usando isso aqui, esse Zolpidem aqui, ou esse Rivotril, ou esse qualquer coisa que ela está usando para dormir, melatonina também, maravilhosa, né, que está em todas. E eu queria tomar mais, faz uma receita para mim, por favor, ou qual dose que eu compro para continuar tomando. Sem ter noção das consequências que o uso contínuo desse tipo de medicação pode ter.
E até, até vi aqui entrando uma paciente minha que eu, inclusive, recomendei o seu canal, porque a gente tenta explicar como ginecologista e falar, olha, eu sei que é só um indutor do sono, que o Zolpidem não é um sedativo, mas mesmo assim, você vai ficar dependente disso para dormir e você é muito nova. E, enfim, e tantas coisas que a gente precisa tentar mostrar, conscientizar, e que por não ter ainda informação palpável e acessível para o paciente entender, é um desafio muito grande. Então, quando eu digo que essa interface ela precisa ser melhor, ela precisa. Ainda bem que vocês estão surgindo de uma maneira mais frequente para a gente poder mandar para vocês, ter informação, porque assim, se você entrar aqui e procurar informação de ginecologia, você vai achar muita coisa de qualidade. Tem de não qualidade também, como tudo, mas você vai encontrar informações sobre anticoncepcionais, vai encontrar informações de menopausa. Agora, de sono, muito difícil. A gente conseguir mostrar para elas que não é por aí, segurando uma bengala ali de uma medicação de uso contínuo, que o distúrbio de sono dela vai resolver. Da mesma forma que o ginecologista tem também já um perfil, a maioria tem um perfil de que gosta de fazer a conscientização de mudança de estilo de vida, porque isso vai ajudar em tudo, né? Então, olha, você está com fogacho porque você está na menopausa, fazer exercício físico é muito importante. Vai melhorar o seu sono, vai melhorar o seu calor, vai melhorar toda a sua qualidade de vida. Então, a gente já faz esse trabalho de mostrar o que você precisa fazer para melhorar. Agora, como desmamar essa medicação é um desafio para nós, não é um conhecimento que a gente domina, até por isso que vocês existem. Então, é muito legal que isso comece a ficar mais próximo, a gente comece a interagir melhor nesses momentos. Muito bacana. Aproveitando o gancho que você falou, estava vendo um dado hoje, o FDA, que é a Anvisa americana, eles publicaram um warning, né, um aviso que as medicações benzodiazepínicas e as drogas Z, então benzodiazepínico mais da classe do clonazepam, do famoso Rivotril, as drogas Z, do Zolpidem, etc. Então, essas medicações, se eu não me engano, de 2015 a 2018, nos Estados Unidos, no Brasil, deve ser alarmante, igual aos Estados Unidos, mas foram 70 milhões de prescrições de benzodiazepínico, drogas Z, enfim, medicações para dormir. E o dado que mais me assustou foi que 68%, né, dessas prescrições foram destinadas a mulheres. Então, as mulheres têm consumido mais medicações para dormir. Nós não sabemos ainda analisar quais são as causas disso, né? A gente falou um pouquinho lá no começo, será que é porque a mulherada está mais inserida no mercado de trabalho, está tendo filho mais tarde, é mais difícil para conciliar as coisas, enfim, são várias coisas que a gente poderia especular aqui, mas a gente precisa olhar com mais cuidado para as mulheres quando a gente fala em remédio para dormir, dependência dessas medicações, né? Como a Isis bem frisou, não é só clonazepam que dá dependência, Zolpidem também dá dependência, então a gente precisa tomar muito cuidado com a mulherada, né? E lá, junto com esse dado, né? No Brasil nós não temos ainda esse problema, mas lá eles têm um problema muito maior, e geralmente essas medicações são prescritas com os opioides, né? Que são a morfina, a codeína, e então está tendo uma epidemia. E uma outra coisa que assustou é que geralmente essas prescrições vêm lá do médico da atenção básica, né? Então, eu acho que falta também informação dos perigos, né? Não é que a gente é contra prescrever essas medicações, porque elas têm a sua utilidade, mas precisa haver um uso mais racional, que é uma coisa que eu sempre falo aqui e tento alertar. Mas as mulheres estão consumindo demais essas medicações, e isso eu vejo também no meu consultório, né? Então, você falou da melatonina, muita gente chega já tomando melatonina, achando que é a solução de todos os problemas da humanidade, né? Tem o problema das consultas de corredor, das receitas que são feitas aí indiscriminadamente. Então, a gente tem esse papel de informar a população sobre os riscos e orientar um uso mais racional, né? E ter assim, a inteligência de que, poxa, quando não está dando conta do recado, vamos encaminhar para o especialista, né? Para fazer um desmame e até um tratamento
mais adequado para aquela pessoa, né? Perfeito. E Caio, provavelmente, se assim, se eu pudesse pegar a amostra do meu consultório, tá? Assim, que é muito minúsculo, mas um fator também que a gente não considera, a gente falou bastante da menopausa aqui, que é o que mais comum de dar insônia, com ou sem fogachos, tá? O fogacho ele é só um fator de risco a mais, mas sem fogachos, só por conta da queda hormonal, elas já apresentam insônia também. E a gente tem que considerar que as mulheres, a expectativa de vida aumentou muito. As mulheres, elas vão até o médico, ainda tem isso. Então, assim, o tempo de vida que a gente vai viver menopausada é pelo menos um terço da vida. E coisas que antigamente não iam acontecer. Então, se ela entrou ali na menopausa com 50 anos, ela vai até os 90 com distúrbio do sono, se ela não tratar essa baixa hormonal, se ela não tiver nenhum acompanhamento, realmente vai dar insônia. Então, alguém colocou aqui a pergunta de $1 milhão. A depressão causa insônia ou a insônia causa a depressão? As duas coisas acontecem. Então, qual é a origem, a gente não tem como saber. Um paciente ou outro, a gente vai ver que o quadro começou primeiro de uma forma e depois trouxe o outro sintoma, a gente vai conseguir diagnosticar. Mas se as coisas já estão juntas, muito dificilmente a gente vai conseguir descobrir qual que aconteceu primeiro. Acontece que, se ela começar, como a gente conversou um pouco antes, se ela começar a ter os calores, ou só o fato de ter entrado na menopausa, em seguida, começar a não conseguir dormir direito, ou ficar só dependente do Zolpidem, ela tem um fator de risco muito mais alto de desenvolver uma depressão. E uma coisa que é uma peculiaridade da mulher nesse momento, que às vezes os homens não consideram, é o seguinte: todos esses períodos de mudanças bruscas hormonais são os mesmos de fatores, você vai olhar a estatística, são os mesmos períodos dos fatores de risco para depressão ou para outros distúrbios mentais. Então, puberdade, mudou tudo lá, o corpo está mudando, o pensamento está mudando, fator de risco para depressão, para ansiedade. Gravidez, teve um filho, então tá ali, tudo mudando, mudou a vida inteira de novo, fator de risco para depressão. E quando ela entra na menopausa, tem que considerar que esses períodos têm em comum a mudança hormonal e a todas as inseguranças que vêm junto com isso. Acho que caiu aqui. Oi, gente, Caiu. desculpa, caiu aqui. Caiu. Então, como eu estava dizendo, todas as inseguranças que vêm junto com isso, que é o seguinte, ela começa a se perguntar se a vida sexual dela vai continuar igual, os filhos já foram embora de casa geralmente, então ela já está com aquele síndrome do ninho vazio, o marido ainda não está tão velho ali quanto ela se sente, então começa tudo a mudar, ela quer ir no dermatologista, Então, são muitas informações ao mesmo tempo, junto com a queda hormonal que traz ali muitos distúrbios emocionais e que acabam refletindo na noite de sono dela também. Então, faz parte isso da vida da mulher, mas saibam que tem tratamento, gente. Então, tem tratamento tanto para os distúrbios orgânicos, quanto para essas inseguranças emocionais que a gente precisa conversar. Então, na verdade, é se cercar de pessoas que te deem um apoio nessa hora, o relacionamento a gente sabe que é um dos 5 pilares, né? Lá Harvard sempre fala, lá da medicina do estilo de vida, é importante isso, mas saibam que tem tratamento para o resto também, porque a gente vem, Caio, de uma geração até de médicos, um pouco antes da gente, eles viveram a fase que a reposição hormonal da menopausa foi endemonizada, né? Então, esse gap aí, as nossas vós e as nossas mães, acabaram que a maioria ficaram sem tratamento. Então, a gente está aprendendo que isso é normal. Não, é assim mesmo. Entrou na menopausa, é esse terror, e eu vou viver assim para o resto da minha vida. E é isso não é verdade. Existem hoje saídas, tem tratamento, mesmo que você não queira usar hormônio, não tem problema se você não quiser. Tem tratamento para quem quer usar hormônio, tem tratamento para quem não quer usar hormônio. Isso é importante.
E é bom a mulher também ter a noção de procurar o ginecologista para ter uma visão de saúde e se preparar para todas essas situações desafiadoras que você disse, né? Não é só procurar a doença, mas procurar o profissional para o paciente ter um preparo maior para essas situações, né? Só para lembrar, Isa, a mulherada aí, qual que é a periodicidade que você recomenda uma mulher visitar o seu ginecologista ou ginecologista, não necessariamente quando ela tem problema, né? É sempre bom lembrar isso, as pessoas às vezes esquecem. Sim. Então, gente, pelo menos anualmente você precisa procurar seu ginecologista. Aí, falando da nossa parte, para pesquisar principalmente os cânceres mais comuns na mulher, então câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino, osteoporose. Então, tudo isso o seu ginecologista vai fazer uma triagem. Diabetes, pressão alta, distúrbios da tireoide, todos os distúrbios gerais da mulher. Agora, uma coisa importante, gente, que vocês precisam se atentar. O ginecologista, ele pode até ser considerado ali o clínico da mulher, mas o médico ele não sabe de todas as especialidades. Hoje é impossível um médico entender da dele e de todas as outras. Então, quando a gente falar para vocês que, olha, você precisa ir no médico do sono para tratar do seu sono, não acho que a gente não quer dar o remédio, ou que a gente não sabe dar o remédio, que eu não tenho receituário especial, não é nada disso. É porque realmente é uma ciência. Antes não existia, antes a gente tratava tudo com a mesma pessoa, né? E aí ia lá, a pessoa já resolvia tudo para você. Hoje o conhecimento cresceu tanto que é impossível eu me atualizar e entender de todas as drogas para tratar sono e quais são as alternativas. Ninguém consegue, gente. Então, se o seu ginecologista falou isso para você, acredite nele e procure um psiquiatra para ajudar a tratar os seus outros distúrbios, que isso é bem importante. Bom, Isis, estamos estourando aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Foi ótimo, foi excelente. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem direct ou para a Isis ou para mim. A gente vai tentar ajudá-los da melhor forma possível. Sigam a doutora Isis lá no Instagram dela. É doutora Isis Quaresma, né? doutora.Isis Quaresma, é isso? Isis Quaresma. Isso mesmo. Doutora Isis Quaresma, lá tem os contatos dela, conheçam mais o trabalho dela, que é uma excelente profissional. E queria lembrar vocês também que lá no meu perfil tem o link para o download do e-book, que são os fundamentos básicos aí da medicina do sono para qualquer profissional da saúde que tenha curiosidade aí de conhecer o básico, ou se você é também um curioso e quer saber um pouquinho sobre este mundo da medicina do sono. O livro está numa linguagem bem fácil, bem acessível. Isis, esta live vai ficar no meu canal, no YouTube. Então tem lá no YouTube Caio no Sono. É só essa live vai ficar disponível aí em breve. Eu vou te avisar quando ficar disponível, para você também poder divulgar para os seus pacientes, seus seguidores. E foi um prazer. Muito obrigado. E a gente se vê aí em breve em algum lugar, em algum congresso, em algum encontro. Espero a gente poder compartilhar mais conhecimento aí no futuro próximo. Perfeito. Muito obrigada, Caio, pelo convite novamente. Para quem chegou aqui no final, gente, nós somos colegas de faculdade. Foi um prazer te reencontrar, nem que seja aqui pelas redes sociais. Obrigada, gente. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.